Nessa noite de domingo, com essa linda lua cheia, lhes convido para escutar essa história, onde um homem, sem medo de nada, enfrentou a fera da lua cheia, o tal do lobisomem. Esse caos aconteceu há muitos anos atrás. E bote tempo nisso, seu menino. Tá, mas agora deixa eu continuar a história, né? Por favor. Obrigado. Pois bem, lá para as bandas de Serra Talhada, em Pernambuco. Na década de 1920, morava em um pequeno sítio seu José Maria, um cabra da peste, daqueles mesmo, como a gente aqui do Nordeste costuma falar. Esse homem era muito corajoso, se metia em qualquer briga e botava os cabras para correr, seja debaixo de pé de jucá ou na faca. Ele não se intimidava nem com os cabras que passavam dele em altura. Era meio baixo, 1,69 m, mas como diz que a altura não é documento, ele era a prova viva. Certa vez daquele ano, começou uma conversa que tinha um lobisomem na região. O bicho estava botando medo em tudo que era gente, de menino a velho de andar de bengala. Quando a noite chegava, o povo todo se trancava. Uivos ecoavam na região de Serra Talhada. Uivos nos quais vinham das matas que naquele tempo predominavam muito. Era verdade. Essa criatura estava mesmo na região. Fez uma bagunça em uma das noites em uma fazenda. Teve uma noite de matar mais de 6 boidos grandes e mais um tanto de porco e galinha. Os fazendeiros até colocavam seus peões para fazer as rondas armados. Mas quando o bicho soltava seu berro de aviso, os cabras se trancavam dentro do celeiro, que só saíam quando o sol raiava no sertão pernambucano. Certa vez no barzinho, com os compadres tomando uns goró com limão, ouviu a história de um dos homens que levou uma carreira do lobisomem. O cara correu tanto que passou até da casa e subiu um pé de eucalipto que tinha na estrada, em frente ao seu sítio. Então, José Maria falou o seguinte para todos ali que estavam presentes ouvir. Só digo uma coisa. Lobisomem nenhum me bota pra correr. Eu pego ele, tiro o couro todinho e ainda os dentes pra fazer uma pulseira de dente de lobisomem. Todos que estavam ali presentes disseram para o homem não falar aquelas coisas, mas José Maria estava pouco se lixando. Ainda digo mais. Podem falar pra todo mundo, até chegar nos ouvidos, de quem vira essa coisa. Que ele me encontre na estrada dos pés de coqueiro, na próxima noite de lua cheia, pra eu botar o bicho pra correr. Homem, deixe de conversa fiada. Tu não sabe com que tá se metendo. Falou assim o dono do bar. Eu quero mais e que ele vai me encontrar mesmo, para mim ver se ele é essa coisa feia que bota até homem armado pra correr. Sexta-feira é noite de lua cheia. Vamos ver quem tem mais coragem, se eu, José Maria, ou esse aí, o tal do lobisomem. Todos que estavam ali ficaram cochichando e comentando sobre a loucura que José estava fazendo. Mas como ele pediu, seu desejo foi realizado. Todos saíram falando e como era um lugar pequeno, logo o convite feito por José ao lobisomem, todos ali já sabiam e chegou até o seu destinatário. Seu convite tinha sido feito pela terça-feira da manhã, e enquanto a semana não passava e a sexta não chegava, José Maria falava para todos que iria se encontrar com o lobisomem. E se ele fosse e o bicho não aparecesse, o lobisomem era mais medroso e os cabras estavam inventando história para boi dormir. Os dias foram se seguindo e o povo de Serra Talhada estava com medo. Mais medo ainda depois do que José tinha falado. Era sexta-feira pela manhã, dia do encontro entre homem e fera. O povo estava comentando sobre o feito que iria acontecer mais à noite, e José Maria
passou o dia todo esperando chegar em seu pequeno sítio. Como ele morava sozinho, não se preocupou em deixar suas coisas caso morresse, como assim as pessoas estavam dizendo. Era tarde de sexta-feira. O sol estava meio encoberto por fumaça, dando ao mesmo um aspecto meio sinistro. Os animais pareciam prever o que viria a acontecer mais tarde. Burros, cavalos e jumentos relinchavam nos pastos. Bois e vacas mugiam também. Galos e galinhas carcarejavam alto. Cachorros latiam e uivavam sem parar nas simples ruas de terra ainda. Segundo os mais velhos, que estavam conversando em frente às suas casas, aquelas casinhas simples, naquela tarde, aquilo era sinal de mau presságio, um agouro para José Maria. Naquela noite, como de costume, o padre da região iria lembrar uma missa, e enquanto o sol sumia por detrás das serras, os animais corriam para se esconder. Os cachorros inquietos e com os rabos entre as pernas tentavam se proteger de qualquer forma. Enfim, a noite chegou. Na igreja, o sino a badalar às 6 horas dava o sinal do início da Santa Missa. As pessoas passavam apressadas em direção ao centro da cidade, para a igreja matriz do município. Depois que todos os fiéis entraram na igreja, o padre deu início à missa, e a sua principal intenção de pedidos foi pedir ao Santo Deus e à padroeira daquela cidade, Nossa Senhora da Penha, para que os protegesse do demônio em forma de criatura, e também que eles os guardassem José Maria e que tirassem a ideia da cabeça daquele homem enquanto ainda era cedo. Mas no momento em que o padre falou isso, José Maria falou na porta da igreja. Obrigado, padre, pela preocupação e pelas bênçãos, mas eu sou cabra macho. Fui criado comendo rapadura e não tenho medo dele não. Meu encontro está marcado e eu não vou arredar meu pé nem que a vaca tussa. Saiu em direção à praça e ficou sentado em um dos bancos até o horário chegar. Na missa, o padre abençoou todos aqueles fiéis. A cidade terminou dizendo: que o nosso Senhor Deus nos proteja. Amém. As pessoas saíram da igreja e viram José bem à vontade no banco da praça. Enquanto eles se dispersavam nas ruas em direção às suas casas, viram que de trás da serra a lua cheia vinha subindo, com uma cor amarelada e logo abaixo algumas nuvens negras à sua companhia. Após o badalar do sino e o padre fechar a igreja, José percebeu que já eram 8 horas da noite. Então levantou, se espreguiçou e disse: Esse banco me deu nas costas. Bem, tá na hora do meu encontro. Vamos lá. Enquanto ele ia caminhando pelas ruas de serra talhada, as pessoas ficavam a lhe olhar e logo em seguida fechavam as janelas e as portas bem reforçadas com vigas de madeira resistente. José sentiu o vento frio da noite balançar seus cabelos e as folhas das árvores. Os cachorros corriam ao verem José passar. As pessoas diziam que ele estava louco em fazer aquilo, mas ele não dava a menor importância. Depois de andar muito e se afastar do centro da cidade, enfim, ele chegou na estrada dos pés de coqueiro e ficou encostado de um deles. Acendeu um cigarro e ficou a fumar e a esperar pelo lobisomem de serra talhada. José aprendeu com seu avô que quando fosse noite e a lua estivesse bem no meio do céu e não tivesse mais a luz do dia por muito tempo, significava que eram entre 10 e 11 horas da noite. Quando ele viu a lua no ponto mais alto do céu, ele disse: A hora é essa. Eu já tô aqui. Só falta ele agora. Ao longe, em direção à serra, todos ali puderam ouvir um forte e tenebroso uivo que fez até eco. José também ouviu e então pensou: Pois não é que ele vem mesmo? O cabra é macho mesmo. Os uivos foram se intensificando e cada vez mais eles se aproximavam da estrada
onde José Maria estava. De repente, ao longe, pela luz da lua, José viu se apresentar uma coisa, da altura de um jumento adulto, que vinha na sua direção e vinha uivando. Do ponto onde ele estava, conseguia ver ao longe as luzes dos postes e a coisa negra vindo. Os uivos estavam cada vez mais fortes, e foi quando, metros à sua frente, se pôs de pé uma sombra negra e peluda, que pelo porte só poderia ser o lobisomem. José estava com seus olhos regalados por estar de frente para o lobisomem, e prosseguiu dizendo para aquela criatura: Pensei que você não vinha, seu fresco, mas eu vi que você é cabra macho mesmo. A fera, com um olhar de ódio e com os olhos em condição de fogo, soltou um uivo poderoso que doeu os ouvidos. E José disse sem medo algumo da coisa, que ali na sua frente se mostrava impaciente: Tá pensando o quê? Que eu tenho medo desse uivo, seu fresco? Sou cabra macho, que não arreda o pé pra ninguém. E tu é gente daqui, né? Porque se fosse de longe, tu não viria me enfrentar, bicho feio do cão. Naquele momento, a coisa começou a caminhar em passos lentos em direção a José, que parado estava e parado ficou. A criatura pulou em sua direção, que conseguiu se esquivar do bote da coisa, e pulou e puxou uma faca peixeira da sua cintura e começou a lutar contra o lobisomem. Das casas próximas à estrada, se ouviu os gritos de José e do lobisomem. A poeira cobriu os dois naquela luta entre homem e fera. A terra que era branca ficou vermelha com o sangue dos dois. A luta durou até o primeiro galo cantar ali próximo, e a fera saiu correndo pela estrada, urrando alto de dor, e José Maria seguiu seu caminho de volta para a cidade. Chegou na praça e se deitou em um dos bancos, mas as pessoas só saíram para fora quando o sol apontou por detrás da serra. Viram o pobre homem todo cortado das garras da criatura e muito sangue pela estrada. José foi levado para o hospital, onde foi medicado e teve alta em 3 dias. Naquele mesmo dia, um velho de uma fazenda ali próximo também procurou socorro médico, mas não resistiu aos ferimentos causados por faca durante o suposto assalto à sua casa. Logo, descobriram que o velho era o próprio lobisomem e que José cumpriu com sua promessa de se encontrar e de lutar com a fera em Serra Talhada. Essa história foi a do homem que enfrentou o lobisomem. Boa noite e fiquem com Deus.